A paz do Senhor para todos os ouvintes deste canal Mensagem de Esperança. E quem vos saúda com bastante alegria é o vosso irmão em Cristo, pastor Agissé Berta Silveira. Eu tenho uma palavra para hoje que encontra-se na primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 4, e eu quero ler do versículo 1 até o versículo 5. Mas antes de ler a palavra, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e, se for possível, fale também para outros a respeito deste canal de pregação. Que o Senhor abençoe, que possa ter uma boa recepção e a palavra traga alegria em vossos corações. Vamos ler a palavra. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Meus irmãos, nós estamos atravessando dias difíceis na face da terra, no sentido espiritual. Verdade é que tem havido um crescimento da igreja. A divulgação do evangelho tem sido, graças a Deus, abençoada. E na nossa nação nós temos paz para pregar o evangelho. Mas nós estamos atravessando dias que a corrupção aumentou desenfreadamente. E dentro disso nós notamos que alguns estão apostatando da fé. A própria palavra diz, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Tem muitos crentes, até muitas lideranças, que não estão acreditando muito mais na volta do Senhor, na vinda do Senhor. Acho que aquilo já passou, vai passando, e como se fosse uma palavra morta. E às vezes fica ensinando coisas que não são de acordo com a pureza do Evangelho. E a própria palavra, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Tem pessoas, homens que falam mentira, que está se referindo em termos da palavra de Deus, que já tem cauterizado a sua própria consciência. O que seria a cauterização da consciência? Ela está queimada, já não sente mais, faz o mal e não sente. Nós notamos hoje que a mídia, de um modo geral, a nossa sociedade, está desvalorizando o casamento. O casamento, no meio da nossa sociedade, está ficando para um meio muito difícil. E aí está esses casamentos tremendos, esse problema de sexo, diferença, esse negócio todinho que eu não quero nem citar. Então, que a gente está vendo coisas terríveis que a palavra de Deus não apoia. É uma aberração da própria natureza. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, sempre, em todas as épocas, sempre teve um povo de Deus, um povo zeloso de boas obras. É por isso que diz a palavra de Deus, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos. E é bem claro que essa graça salvadora
trabalha na vida da pessoa, fazendo renunciar à concupiscência. E a graça salvadora, quando entra no homem, que ele é salvo, o Espírito Santo começa a trabalhar nele de uma maneira poderosa, levando ele, inclinando para uma vida de santificação, uma vida bem diferente do mundo, não sendo deixado levar por certa hipocrisia de homens que falam mentira. A igreja, os verdadeiros crentes, mais do que nunca nos dias de hoje, precisam clamar, pedir as misericórdias de Deus, a intercessão, para que haja um derramamento maior do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, convence da justiça, convence do erro. E tem muitas pessoas que se dizem crente, mas não vão para os cultos, não obedecem a palavra, só tem o nome de crente. E essas pessoas se deixam levar de uma vida a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E essa doutrina de demônios, muitas das vezes, vem com palavras tão bonitas, com altas filosofias, parecendo a mente humana que está tudo muito bem, mas é um erro tremendo. E nós precisamos, então, mais do que nunca, meus irmãos, no dia de hoje, a operação do Espírito Santo em nosso meio, em nossa vida, para que nos ilumine, nos dirija e possa nos conduzir a andar no caminho da verdade. A própria palavra diz: toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar. Então, esses grupos, às vezes, vêm até ordenando a abstinência de manjares que Deus criar, determinadas comidas. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude, que possamos ser iluminados pelo Espírito Santo e ficar na vocação, na dispensação. Quando Paulo, naqueles dias, já trazia ensinamento para Timóteo, agora imaginamos hoje que a corrupção aumentou de uma maneira terrível, mas a igreja está no mundo. Mas não é do mundo, porque a norma do mundo, o cosmos, como se diz, ele está misturado, está poluído pelos demônios, meus irmãos. Mas nós estamos no mundo, mas não podemos ver de acordo com o mundo. Temos que ter uma vida separada, uma vida santa, uma vida para servir o Senhor na beleza da sua santidade. Que estas breves palavras sirvam de advertência, sirvam de ensino e sirvam de inspiração para muitos daqueles que me ouvem neste dia, e que o Senhor vos abençoe de uma maneira maravilhosa. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Senhor, estamos atravessando dias difíceis, mas Tu tens nos dado o Espírito Santo, Senhor, para nos ensinar, nos revelar. Guarda-nos da corrupção deste mundo, Senhor, para que possamos crer na Tua palavra, tal qual como ela é, tal qual como foi escrita. Abençoa todo o Teu servo. Pai eterno, eu peço isso em nome de Jesus. Amém.